amada, sensível à voz do Espírito Santo, e isso é incrível, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Olha que coisa linda, né? Que eu ontem compartilhei lá nas minhas redes sociais, falando que muitas vezes a gente se apresenta dizendo os nossos atributos profissionais, mas quem somos de verdade? Quem nós achamos que somos, né? E a pastora viu lá. Eu vi. Então, se apresentou lindo aqui, adorei, viu? Amém. Gente, para mim é uma honra receber a pastora Sheila. Tenho acompanhado ela nas redes sociais e vejo que a mulher é empoderada, mas é um empoderamento espiritual, gente, porque ela prega assim com muita, sabe, aquela força, e você vê a unção de Deus. E isso é maravilhoso, porque, como eu falei hoje, pastora, eu amo compartilhar das coisas de Deus, né? Eu acho que nós somos seres espirituais e nós precisamos falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Como você falou aí agora, né? Que uma mulher curada, transformada. Entender que Jesus, ele é uma grande ou a maior experiência da nossa vida, né? É estar com Jesus, é ser transformada por Jesus, é ser tocada por Jesus, e isso é que nos empodera, isso é que nos dá razão de vida, é ter essa vida completamente ligada ao Senhor, e é incrível, né? É muito mais, nós somos muito mais do que fazemos. Verdade, né? verdade. Nós temos uma identidade em Cristo que é forjada todos os dias, que é moldada todos os dias, né? Então, quem nos vê aqui entende ou às vezes não percebe a grande história que está por trás de toda, né, o que é visto. De tudo aquilo que é visto, né? Verdade. De tudo aquilo que a gente compartilha, assim, verdade. nas nossas redes sociais e na igreja, nos lugares que a gente vai. Verdade. E é muito bom poder saber que a gente tem uma vida que foi transformada, né? E esses dias eu tava falando assim, meu Deus, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente só consegue ver o natural, né? Aquilo que está por fora. E o próprio Deus, ele fala que ele vê o coração. E por isso a temática de hoje, que eu acho que é maravilhosa, que é a adoração e expressão. E todas as vezes que a gente se expressa de uma forma positiva, a gente está adorando a Deus, né, pastora? É, com certeza. Eu tenho ouvido uma frase, e isso marcou muito a minha concepção. Nós não somos adoradores e não somos marcados como adoradores pela nossa expressão, mas de fato um verdadeiro adorador, ele sabe se expressar. Então aquele que é marcado, aquele que tem a essência da adoração, porque a adoração é o estilo de vida. Sim. Né? A adoração não é no momento cultual, a adoração não é no momento também só no secreto. A adoração é um estilo de vida. Eu acordo adorando, eu faço o percurso do meu dia adorando, e o culto, ele é um complemento daquilo que de fato vem acontecendo dentro de nós o dia todo. O dia todo. Então isso é especial, isso é importante. Então a essência da adoração. E quando nós temos essa chave, quando nós temos esse ponto, nós vamos entender que a expressão só flui, né? Só flui de uma maneira gradual, de uma maneira, como é que se diz? Fácil. Sim. E a pastora Sheila é pastora da DP Church, né? E eu sempre falo DP Church, que é Deus... É Deus de promessa. Isso. É a igreja Deus de promessa. E como que como que aconteceu, né? A fundação dessa igreja, esse ministério, como que tudo aconteceu? Quanto tempo tem que você se converteu? Na verdade, a questão da conversão é desde criança, né? Eu nasci em um lar cristão, fui formada aí. Nós temos 9 anos de ministério. A nossa igreja, ela é fundada em Bom Jesus da Lapa. Nós temos uma história lá, a partir do pastor Pedro Fernandes. E
trouxemos essa ideia, esse fluxo para cá, e foi muito um marco na nossa história, porque tanto eu quanto o pastor Maurício, nós já carregávamos essa promessa de estar pastoreando algo, e quando o Senhor nos apresentou a Deus de promessa, a DP Church, foi algo incrível, e aos nossos olhos parecia grande demais. Como, né, dar início, como começar? E nós começamos há 9 anos atrás, lá dentro da Lagoa das Flores, né, em um lugarzinho aparentemente pequeno, fechado, e o Senhor fez grandes coisas em nosso meio. Era notório a presença do Senhor em cada culto, em cada apresentação, em cada ministração da palavra. Então, assim, era notória a presença do Senhor naquele lugar, era palpável, e nós não podíamos ficar presos ali. O Senhor trouxe para nós um tempo de expansão, né? E isso é poderoso, mas nós temos aí uma longa história, né, de muito poder, de muita graça, de muito sustento do céu sobre a nossa... De muita entrega também, né, pastora? Porque entrega. Quando você se propõe ao serviço de Deus, você tem que entregar o seu tudo. Entregar tudo. É por isso que nós pensamos na questão de como perder a nossa vida diante do Senhor. Às vezes é assustador para algumas pessoas dizer perder a vida, mas é entregar a vida. É uma vida de renúncias, é uma vida de altos e baixos, mas é uma vida de profundidade. De profundidade. Isso é maravilhoso. Então, quando o Senhor nos impõe a algo, coloca algo nas nossas mãos e nós começamos a fazer mesmo com a nossa pouca força, ou mesmo com as nossas poucas habilidades, Ele vai nos levando a um nível de profundidade tão grande que nós chegamos a momentos de fazer coisas que pensamos, não, de nós mesmos. Não pode ser. Não pode ser. Aqui tem uma coisa sobrenatural acontecendo de uma forma muito grandiosa. E cada momento com o Senhor é ímpar. Cada culto que nós temos ali é de fato a realidade de uma vida de entrega, de muita adoração e de muita envolvimento também, e busca, né? E eu acho que é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente realmente reconheça que não é de nós mesmos, que nós estamos ali fazendo a vontade soberana dele e que ele é quem tem nos capacitado. Porque às vezes nós, como homens, né? Nós somos sujeitos às paixões. Nossa. E às vezes a gente olha para, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei isso, eu estudei aquilo, então assim, eu posso fazer. É verdade. Mas as habilidades do homem, elas não conseguem transcender as habilidades de Deus nas nossas vidas. É por isso que, de fato, quando nós estamos avançando, o Senhor sempre nos carrega para o lugar da dependência, que é o lugar onde nós precisamos estar. Então, quem de fato exerce um chamado, quem de fato exerce algo poderoso do céu, não pode sair do lugar da dependência do Senhor, não pode sair daquele lugar de cobertura espiritual, né? Porque o céu sempre vai nos entregar mais, mas ele sempre vai nos levar também para o lugar da dependência. Então, tem momentos da nossa história, momentos da nossa vida que, de fato, a gente olha para nós e diz, de nós não sai nada, de fato. A própria palavra diz que a inteligência do homem, né, a capacidade do homem, ela afasta o homem de Deus, porque ele começa a se colocar num papel de soberba ali, né, de vaidade, e começa a acreditar que tudo vem dele próprio, quando na verdade na nossa vida quem comanda é Deus, né? É por isso que a Bíblia, ela traz essa realidade para nós, que a letra, ela mata, mas o Espírito traz vida, porque a letra é capacidade humana, o Espírito é capacidade divina. Então, aquilo que traz para nós, de fato, uma vida é aquilo que nós carregamos, que é a presença do Senhor, independente das nossas limitações, né? E verdade. E a pastora, esse final de semana, teve lá na igreja, né, na DP Church, a conferência
expressão e adoração, né? Que a gente até trouxe esse tema baseado nessa conferência. Foram 3 dias de festividade. Incríveis. E foi assim impactante. Eu tive o prazer de estar lá um dos dias. Sim. E foi poderosíssimo, é como você falou. E eu queria saber como que surgiu o Ministério de Dança na sua vida. Qual foi a palavra que te levou? Ou talvez era um dom mesmo, né? Desde pequena de dançar, não sei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. De fato, esses 3 dias foram um marco na nossa história, na nossa visão. E a dança eu trago na minha vida desde muito nova, mas eu só consegui trazer a realidade dessa dança na minha adolescência. Em um culto comum, Eneida, em um culto comum que eu entrei, adolescente, sem entender muito bem o que estava acontecendo ali no culto, sentei na cadeira e eu vi a minha pastora, que me pastoreou há algum tempo, ela recebeu uma oportunidade para dança, a pastora Eliana, da Casa da Bênção. E para mim aquilo era muito novo. O que eu recebi naquele dia foi muito novo, porque o que eu entendia de dança era a dança comum, era uma parte teatral, né? No culto, vamos assim se dizer. E quando eu vi aquela entrega, e quando eu vi aquela dança, e quando eu vi aquele momento onde o Espírito Santo bailava com a pastora, Deus, ele tomou a minha vida de uma forma apaixonante. E eu não consegui me desligar deste ministério. Foi quando o Senhor soprou em meu coração: é aí que eu te quero, é para isso que eu te chamei. Foi tocando vidas dessa forma, de uma forma diferente. Porque na época o ministério de dança nas igrejas ainda era menos valorizado, né? Mas o Senhor, ele nos chama para ir além, né? Para ir além. Quando eu vi aquela cena, Deus, ele transbordou em meu coração o desejo da dança. E quando nós abrimos nosso ministério, um dos primeiros ministérios que foi aberto junto com a igreja foi o Dínamos. Foi o Dínamos, porque nós sabemos que uma promessa cobria a outra e nós precisávamos caminhar junto ali. Então o Dínamos veio dentro da realidade da nossa igreja, né? E quando surgiu o Dínamos, que quer dizer explosão, né? Que quer dizer uma dança profética, e de fato quando a gente olha assim, a gente pensa, são os passos que são proféticos? Não, são as pessoas que são profetisas e profetas do Senhor, e carrega passos proféticos, vestes proféticas, instrumentos proféticos. Então quando o Dínamos veio, o Senhor falou ao meu coração: não é mais um ministério somente, não pode ser simplesmente fazer parte de uma parte teatral da igreja. Nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. E foi essa realidade que o Senhor foi impulsionando os nossos corações, de estar além da expectativa humana. A nossa dança precisava curar pessoas, precisava envolver pessoas. Na verdade, quando a gente pensa sobre a dança, a gente acha que é algo para entreter as pessoas durante o culto, né? E quando você fala de que teria que se posicionar, é mostrando que o Espírito de Deus, através daquela dança, estaria tocando pessoas, transformando a vida de pessoas. E você pode sentir isso, né? Essa manifestação espiritual quando a dança está acontecendo ali dentro da igreja. Eu fiquei assim... Só de você falar, eu tô sentindo aqui, amém, sabe? Graça, né? Eu tô aqui, sabe, toda arrepiada, porque realmente foi muito bonito o que eu vi. Eu já tinha visto vocês se apresentando na Semana da Cultura Evangélica, sim, né? Nós tivemos e lá. Foi muito lindo, assim. Incrível. Você percebe a presença de Deus dentro do Ministério Dínamos. Que maravilha ouvir isso, porque esse é o propósito maior do Ministério Dínamos hoje.
tocar vidas de uma maneira diferente. Nós não queremos entreter pessoas, nós queremos que a nossa dança salva pessoas, cura pessoas, libertam pessoas. Então, assim, são realmente dias de ensaio, de entrega, jejum, oração, de muita entrega, para que não seja apenas uma apresentação, onde vai ser bonita aos olhos, mas vai estar distante o coração. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor não requereu isso de nós. Então, nós queremos que seja belo aos olhos, mas que seja um impactante aos corações que vão estar assistindo. Então, assim, são vários testemunhos que nós carregamos e o Senhor nos entregou uma imersão, o Senhor nos entregou uma expansão e é onde nós queremos chegar, porque nós precisamos entender que a dança hoje dentro das igrejas não é algo à parte, não é um momento à parte. Vamos parar o louvor, né? O culto aqui para assistir algo. Na nossa concepção não é o que nós queremos viver, né? A dança hoje precisa fazer parte do cultual, porque a dança cura, liberta, transforma, porque aconteceu isso comigo, né? Aconteceu isso comigo. Eu dancei quando eu estava sofrendo, eu dancei quando eu estava perdida, eu dancei quando eu não sabia resolver algumas situações. Então, se aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos dançar com um propósito. E quando a gente fala de adoração, a adoração ela não é só aquele momento ali na igreja, no culto, onde você está cantando, onde você está ali se expressando para Deus. Sim. A adoração ela é interna, né? Sim. Ela vem do coração, é uma expressão de amor, né? Para Deus. Então as pessoas precisam entender que a adoração não é só aquele momento específico. E eu me lembro que no dia dessa apresentação, né, que eu estive ali na igreja com vocês, você falou algo, porque a gente acabou levando a Tâmara, né? Foi incrível. Que teve a participação dela ali também. E você falou algo que a Tâmara, ela não podia fazer tantos movimentos quanto vocês fazem. Sim. Né? Mas aquele movimento que ela estava fazendo era uma expressão de adoração a Deus. Verdade. É porque nós confundimos expressão com habilidades, né? De fato, a habilidade ela nos leva em um nível. Mas, por exemplo, o nosso ministério hoje ele é eclético, de pessoas que têm muitas habilidades e sabem fazer alguns passos mais elaborados, e ministras que de fato estão ali porque apaixonadas pela dança, pelo envolvimento, por tudo que acontece ali, mas não tem tantas habilidades. Mas se consegue se expressar, nós vamos abraçar, nós vamos amar, nós vamos incluir, nós vamos fazer. Então, a adoração ela é um estilo de vida e a expressão precisa estar em nossos lábios, estar em nosso corpo todos os dias, né? Então, quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para Davi, que eu acho que é uma das mais referências que a gente pode atribuir à dança hoje, eu olho um homem que agora é rei, que agora é um homem com porte, né, para um reinado, mas que se desfez, se despiu de você mesmo para ir atrás da Arca da Aliança. E a maior representação dessa busca, de buscar a arca, foi a dança. Sim. E eu queria falar, né, sobre Davi. Sim. Eu acho que existem vários adoradores na Bíblia que a gente pode citar, mas Davi realmente, ele é um dos maiores, até porque ele adorava, né, se expressava desde o momento que ele estava pastoreando lá no campo, né? Ele estava ali salmodiando, cantando, se expressando em amor para Deus. E aí, no momento que ele se torna rei, ele dança, né? Porque ele vai buscar essa Arca da Aliança. Para estar com a Arca da Aliança, você tinha que estar muito bem com Deus, né? Muito bem tinha preparado. Todas aquelas dificuldades, porque ninguém podia tocar,
né? Tinha que ser a passos curtos. E Davi foi entendendo tudo aquilo. Então, quando eles conseguem carregar a glória de Deus, né? A presença de Deus, ele dança. E naquele momento ele foi criticado pela sua mulher, Mical, que achou terrível um rei estar naquela posição. Se você for olhar em detalhes essa palavra, que é incrível, eu separei para nós, para essa tarde, exatamente essa palavra. Ele vem salmodiando, ele vem cantando, ele vem se alegrando, ele vem dançando perante aquela presença, né, que eles estavam carregando, presença diante da arca da aliança. Ele despede o povo, né? Ele alimenta o povo, despede o povo, e a Bíblia fala que ele vai para sua casa abençoar o seu lar. Aquela alegria que ele carregava, ele estava querendo agora levar para o seu lar, ele queria levar para a sua intimidade, né? Para seu lar, para o seu leito. E chega lá, ele encontra esse empecilho, Mical, né? Ele é reprimido, reprimido, repreendido, ele é julgado, né? Porém, ele olha para ele mesmo. Ele diz, eu danço, eu me alegro, porque ele me escolheu. Porque ele me escolheu. É tremendo, né, Ele pastora? olhou para Mical e disse assim, ele poderia escolher o seu pai, ou os servos do seu pai, ou aqueles da família do seu pai, mas ele me escolheu. Então ele quis dizer quem eu sou diante dessa presença, quem eu sou diante dessa escolha. O máximo ou o mínimo que eu posso fazer é me alegrar, é agradecer e é adorar o Senhor, né? Era uma expressão de gratidão. De gratidão por tudo que Deus fez na vida dele. Porque se a gente for olhar a trajetória de Davi, a música acompanha Davi, né? O tempo inteiro. E quando a gente fala de dança, é uma forma de se expressar em relação à música, né? E aí você pode perceber ali na palavra, inclusive, que, como você falou, pessoas são curadas pela dança, pela música, né? Dentro das igrejas, pela presença espiritual que tem na música, na dança. Inclusive, Davi cantava para ajudar Saul, né? É verdade. E assim, o que nós precisamos compreender é que se cantamos a palavra. Nós somos edificados por meio da palavra. Se dançamos a palavra de Deus. Né? Isso é importante deixar claro, que nós estamos tanto em louvores cantados ou em louvores dançados, nós estamos em cima de uma palavra, que é a palavra do Senhor. Então, a forma de se expressar, tanto pregando, quanto cantando, tanto dançando, se está expressando a palavra, a adoração, ela tem os seus efeitos, né? Ela tem os seus efeitos. Então, Davi, ele se alegrou diante de tudo que o Senhor fez por ele, porque é uma história incrível. É uma história de muitos desafios, né? Mas ele foi uma escolha dos céus, né? E você que nos assiste agora, que nos acompanha, se você tem essa convicção que você é uma escolhida, um escolhido dos céus, se alegre, manifesta, né, essa alegria, manifesta essa satisfação de ser escolhidos por Deus, porque isso é surreal nas nossas vidas. Né? É verdade. Davi, ele poderia sim ter parado, ele chegou aonde precisava chegar. Agora ele era rei. Antes estava no pasto, um menino no pasto, rejeitado, desprezado, adorando ao Senhor. Agora ele é rei, chegou aonde deveria chegar. Mas mesmo assim, ele não saiu do lugar da dependência, e isso é poderoso. Verdade. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele. Situação. E foi grato a Deus por tudo isso, né? Verdade. Eu falo assim, a história de Davi é muito linda e é uma história para edificar mesmo as nossas vidas. Eu preguei sobre Davi esse final de semana passado. Então, ele não perde a essência de pastor, mesmo sendo rei. Sendo rei, verdade. Não é verdade? Isso é então, isso é sobrenatural, né? E quando a gente fala de dança, eu já fui do Ministério de Dança. Que incrível.
Então, a dança realmente, ela tem um poder transformador sobre as Sim. nossas vidas. É uma entrega. Você quer dar o seu melhor para Deus, né? E esses dias eu estava pensando isso, né? Quando estava nessa transição da virada de ano, eu falei, gente, eu queria muito voltar para o Ministério de Dança, porque é uma forma de transformar mesmo a nossa vida e a gente se preenche, né, com a dança. E quando a gente fala de dança, de música, a gente vê tanto dentro das igrejas, das religiões, quanto no secular, o quanto que mexe com as pessoas, né? Mexe de forma positiva, mexe de forma negativa. Às vezes a pessoa fala assim, não está sendo negativo, mas depende muito do que você está escutando, depende muito do que você... né, aquelas palavras ali, a música, ela tem um poder, né? Já foi cientificamente comprovado que tem uma energia poderosíssima na música. Inclusive, eu vi recentemente um vídeo que mostrava as vibrações da música com a água, né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente dança, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente repete. Porque todas as vezes que a gente ouve música, a gente canta a música. Na verdade. A gente reproduz, né? De fato, essa é uma realidade. Porque a dança, ela, como a música, como o louvor, quanto a música secular, ele tem o poder de mexer com o nosso emocional, com as nossas estruturas físicas, né? E se você for olhar um pouco mais profundo na Bíblia, vai falar que, de fato, Lúcifer, ele era o condutor do louvor, dessa energia. Então, assim, você vê quão poderoso isso pode ser. Sim. De uma forma positiva. Sim. E de uma forma negativa, e quando você fala isso, eu peguei hoje esse Sim. livro, né? Eu falei assim, adoro, esse livro é muito bom, Na Sala do Trono, que fala sobre adoração. E tem um capítulo aqui que é exatamente o capítulo que fala sobre o Lúcifer, né? Ele foi criado para ser ministro de louvor, porque a adoração genuína, ela está nos céus, né? A Bíblia fala que na sala do trono tem ali aqueles seres viventes que cantam, né? Adoram a Deus. Então, tem essa adoração desde os céus, é genuíno. E Lúcifer é criado para adorar a Deus, mas a soberba, como eu falei antes, né, o orgulho, tomou tudo isso dele, né, e quis que ele, ao invés de ele adorar, ele quis ser adorado. Ele quis mudar de posição, de adorador para adorado. Olha que coisa incrível. Lúcifer, ele era a adoração. Se você for olhar sobre a descrição na Bíblia sobre quem ele representava, saíam notas musicais de Lúcifer. Então, ele era a representação da adoração. É algo muito mais além do que eu abrir a boca aqui e adorar. Então, só dele estar na face de Cristo, ele já estava adorando. Ele foi criado como um ser, né, adorador. Então, ele era a própria adoração. Ele já era muito, muito incrível. Então, quando a soberba entrou, quando ele decidiu, e como você falou, parar de ser adorador e querer ser adorado, né? E é algo que nós precisamos, como ministros do Evangelho, ter muito cuidado, que nós precisamos sempre estar voltando ao lugar da entrega e da dependência, justamente por isso. Porque às vezes o nosso nome é evidenciado, às vezes as coisas que o Senhor nos capacita para fazer e para ser evidenciado, e nós vamos achando que é nós que estamos subindo de nível, quando na verdade é só a presença que está sobre as nossas vidas, né? Então foi o que aconteceu com Lúcifer, quando ele se viu naquele lugar, ele disse, uau, eu sou a adoração, então eu quero subir, quero estar mais alto, né? Então, existe em nós esse poder, né? Essa responsabilidade, eu digo assim, da adoração. Então, nós precisamos ter uma vida e ter um estilo de vida que vai adorar o nome do Senhor e vai trazer essa representação do céu constantemente, né?
sobre a vida de pessoas. Eu sempre digo, a ministra de dança, ela não é dançarina somente quando vai fazer uma apresentação. Se ela não tem um estilo de vida que compete para isso, não tem como estar ali somente. Eu sou ministra de dança só quando eu subo no altar, só quando eu vou para fazer uma apresentação. Quanto o ministro de louvor também, ou alguém que prega, nós precisamos ter um estilo de vida que agrega naquilo que o Senhor nos deu. Verdade. E quando a gente fala dessa dança, dessa adoração, eu também me lembro de Miriam, né? Que é uma das primeiras citadas, né? Dentro da palavra, que naquele momento, quando eles atravessam o Mar Vermelho, né? Que eles veem os carros de Faraó ali sendo engolidos pelo mar atrás deles. E eles se veem agora livres de toda aquela escravidão. Uma dança de livramento. É uma de gratidão também, né? Porque ela canta e dança ao Senhor, agradecendo por aquela passagem, por terem passado para o outro lado. Aí eu me lembrei da pregação lá do pastor Jonatas, né? Assim. Então, quando você é adorador, você é obediente. E se você está na obediência, você passa para o outro lado, né? Deus te faz passar para o outro lado. Então, subir de fase. É maravilhoso pensar isso, né? E pensando nessa palavra, você vê duas vertentes aí poderosas, que quando Moisés sobe no monte para receber os mandamentos, e quando ele desce, ele olha para o povo dançando e adorando outro Deus. Aquilo que ele tinha ensinado o contrário. Então ele desce e vê aquele povo adorando. Então nós temos que ter muito, né, esse cuidado. Né? Eles estavam adorando outro Deus. Quando eles entenderam a dimensão da glória, da presença do Senhor, que cobria Moisés, e houve arrependimento, que o Senhor trouxe o livramento, a dança passou a ser uma dança de adoração exclusiva ao Senhor. E nós precisamos ter em nosso coração, em nossa mente, que a nossa dança precisa ser exclusiva para o Senhor. Nosso corpo precisa ser exclusivo para o Senhor. Verdade. E tem também, lá em Lucas 1, 68 ao 65, fala da adoração de Zacarias, né? Zacarias também adorou de uma forma diferenciada, porque quando a adoração vem através da dança, a adoração vem através do louvor, a adoração vem de todas as formas, né? Eu me lembro que alguém falou também nesse final de semana que se você não pode adorar com as suas mãos, adore com seus olhos. Sim, né? Se você não pode adorar com as suas pernas, adore com seu pensamento, porque existem várias formas de adorar, né? Quando a gente olha para a Tâmara, limitada no seu corpo físico, né? Ela é limitada no seu corpo físico, mas ela, dentro de tudo aquilo que ela vive, que ela passa, ela entende que ela precisa render gratidão, né, a Deus. E uma forma que ela faz é tentando se expressar com o seu corpo limitado. É muito forte isso, muito né, forte, pastora? É muito forte, porque a adoração, ela é além. Nós precisamos buscar em nós não motivos, mas nós precisamos buscar em nós sempre uma expressão para liberar para o Senhor. Como você falou aí, se eu hoje tenho limitações nas mãos, eu preciso buscar adorar de uma outra maneira. Se hoje eu tenho alguma limitação, por exemplo, a questão de às vezes chegar num culto tão cansado, não conseguir estar de pé, mas se você está com seu coração completamente entregue na adoração, ali nada rouba aquele momento de você, né? Aquele momento nosso. Então isso é muito, muito, muito importante. Nós precisamos procurar. Quando o Senhor nos entregou essa conferência, foi exatamente isso.
né? Nós precisamos despertar para essa realidade que expressando e adorando ao Senhor, coisas extraordinárias vai voltar a acontecer em nosso meio. A adoração ainda é o ponto principal de coisas maravilhosas voltar a acontecer no meio de nós. A adoração ainda é o foco principal, né, da manifestação do poder de Deus. Então, né, a adoração, ela abre esse leque, abre essas portas. Então, uma igreja que adora, um povo que adora, uma pessoa que adora, tem essa liberdade de experimentar coisas poderosas da parte do Senhor. Então, é uma forma de gratidão, é uma forma de exalar o bom perfume de Cristo, porém, uma forma de abrir os céus, sim, sobre as nossas vidas. Uma expressão de amor que move o coração de Deus, sim, né? Porque Deus, ele espera isso da gente, né? Ele espera esse reconhecimento, porque nós precisamos ser seres adoradores em espírito e em verdade, né? Uma adoração que é de dentro para fora. De dentro para fora. Quando nós falamos sobre isso, eu penso em Estevão. Que coração adorador, entregue. Eu acho incrível, porque quando ele estava sendo apedrejado, quando ele estava sendo ali martirizado, ele olhava para o céu. Então o olhar dele era um olhar adorador, era um olhar entregue, era um olhar apaixonado. E é isso, nós precisamos nos apaixonar todos os dias pelo Senhor. Então, para ter uma vida de adoração, nós precisamos ter uma vida entregue, apaixonadas. Quando eu olho para Estevão, eu vejo um homem apaixonado pelos céus. E quando nós somos apaixonados pelo Senhor, pelos céus, o céu se abre. E ele viu o céu aberto diante dele. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Experimentar coisas novas a partir daquilo que o Senhor nos entregou, que é a adoração. Isso é poderoso. Né? E eu tenho tantas experiências com essa questão de ser rendida aos pés do Senhor, né? Momentos muito difíceis que a gente parecia não conseguir solucionar, mas o Senhor nos fez passar por aqueles processos árduos e adorando e entregando ao Senhor, mesmo que algumas vezes está aqui, ó, entalado. Não consegue sair, não consegue ser liberado, mas o Senhor não ouve a adoração, né? O Senhor, ele sente a adoração, né? É um aroma, é um perfume suave. Então não é por muito cantar, ou por muito falar, ou por muitas palavras bonitas, ou por muitos passos bonitos. É quando ele sente o cheiro da nossa adoração. Isso é poderoso. A gente até lembra daquele versículo que fala que o Espírito Santo, ele leva para Deus, né? Essa adoração através dos nossos gemidos inexprimíveis. Ou seja, às vezes a gente não tem que fazer tanto esforço, né? A gente só precisa liberar, né? De dentro da gente, do coração, essa vontade de adorar. Porque há momentos que a gente passa por situações que a gente não consegue fazer muita coisa. Que a gente mal consegue abrir a boca. Mas ele tá ali ouvindo o latido do nosso coração. O palpitar do nosso coração é uma adoração a Deus. Adoração, né? E isso é lindo demais, porque, de fato, como você disse aí, às vezes nós estamos tão limitados na nossa forma física ou emocional, qualquer que seja, né? Que quando nós nos expressamos em amor para Cristo, tem um poder curativo. Eu passei por um processo na minha caminhada e eu fui me aconselhar com a pastora. Ela disse: Sheila, para tudo que você está fazendo agora. Não me peça para cantar, pastora, eu não estou conseguindo cantar. Não me peça para orar, eu não estou conseguindo orar nesse momento. Porque nós somos seres humanos, nós precisamos tirar esse tabu que sempre nós vamos conseguir. Sim. Né? E não me peça, não. Só coloca o louvor. Só coloca. Deixa sua alma falar. Deixa seu espírito se conectar com os céus agora.
E naquele momento foi o que eu fiz, desliguei tudo, coloquei um louvor e eu não conseguia falar. Eu não conseguia me expressar, não conseguia orar. Mas a adoração que envolvia o ambiente do meu quarto teve o poder curativo sobre a minha dor. E isso é tremendo. Às vezes nós não podemos, não conseguimos, não estamos em condição de expressar na fala, porque nós não somos engessados. Nós somos seres humanos, nós somos dependentes da graça do Senhor, né? Então a adoração, ela tem esse poder curativo dentro dos nossos corações, né? E só a minha alma clamava, só o meu espírito que ali estava contrito, rendido aos pés do Senhor, né? E quando passou por aquele momento de entrega mesmo, e eu falei, meu Deus, aqui eu nem consegui, de fato, fazer nada. Mas quem disse que o Senhor precisa, né, de nós para fazer? Ele só quer isso da gente, né? Essa sinceridade. É uma sinceridade que está dentro do nosso coração e que a gente consegue expressar, né? De alguma maneira, nem que seja em silêncio. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Gênesis, né? Diz que quando não existia nada, quando nada era formado, quando nada era exatamente nada, o Espírito já pairava sobre as águas. Algumas tradições dizem que o Espírito bailava sobre as águas, né? Então já dançou dentro do ministério meninas que foram curadas da depressão, que passou um ano extremamente difícil, que a mãe estava ali trabalhando, pegou no leito da morte e dançou uma dança, uma entrega, porque o Espírito é que move, e a dança teve poder de cura sobre aquela menina, sobre aquela jovem, né? Então tem ministras de dança que se sentiam incapazes, já não conseguia mais fazer nada dentro da igreja, já não tinha mais convicção de fazer nada, não tinha a pastora, eu não tenho porte físico, eu não tenho mais idade, mas está lá dançando para honra e glória do Senhor, porque a dança envolvida com os céus, compartilhada com os céus, tem esse poder de elevar a autoestima das pessoas. Então a adoração ela é primordial, porque o Espírito é além de nós. Ele veio primeiro, ele já bailava, ele já estava lá quando não existia nada, e isso é poderoso, né? Porque não é só sobre a nossa capacidade, né? A gente precisa se alinhar, sim, precisa estar conectado, precisa de ensaio, precisa de muita coisa, mas a maior evidência é o Espírito que move sobre nós, né? Então a adoração ela parte muito disso. Ela parte muito disso, de entender que Ele é acima de todas as nossas limitações e Ele ainda assim nos escolheu. Então, o nosso corpo adora, a nossa alma adora, o nosso espírito está alinhado e nós precisamos estar completamente envolvidas, independentes da nossa limitação. Quando eu quis trazer Tâmara, ali que eu te mandei a mensagem, nós precisávamos enxergar isso. Precisávamos sair como é que se diz? Da soberba dos nossos talentos, da soberba das nossas, como é que se diz? Muito saber, e entender que o Senhor usa de uma maneira poderosa quando quem Ele quer, e quando a adoração ela é completamente entregue. Então, quando Tâmara se apresentou ali, nós entendemos. Eu recebi várias mensagens no meu celular. Pastora, o que foi que aconteceu toda isso? Chorando, né? Porque as pessoas começam a olhar para elas e falar, gente, mas eu ando, eu falo, eu posso tantas coisas e eu não tô me entregando dessa maneira. Então, é muito forte mesmo. Ela fez uma apresentação no dia seguinte em uma outra igreja, que também foi dessa forma, e pessoas falando assim, meu Deus, eu não posso mais adiar o que eu tenho que fazer, porque eu vi você fazendo e eu não posso mais adiar.
Então, às vezes, a gente fica adiando, né, o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão, sei lá, a gente fica procrastinando para tudo. Eu costumo dizer que o vitimismo de está roubando algumas coisas de nós. A gente fica nessa, mas eu tenho isso, mas eu estou passando por isso, Sim, mas eu não posso, eu não consigo. Quando a gente olha para uma realidade como Tâmara, que se superou, né? Mas está ali em adoração ao Senhor, nós olhamos para nós. Entendemos que aquele que nos escolheu, que aquele que nos selou é maior do que os nossos tantos problemas. Né? Então, assim, o Senhor, ele é poderoso para cumprir e nos fazer passar por todas as fases da nossa vida, né? Mais uma vida completamente entregue ao Senhor. Uma dependência, como você dependência. falou o tempo todo. Verdade. Pastora, e assim, como é essa questão? Você pega uma música e para ensaiar essa música, esses passos, como é que acontece isso? Porque assim, gente, eu não tenho esse talento, não. Na verdade, o Senhor é sempre na mesma vertente. O Senhor nos entrega uma palavra para o que a igreja ou o que o ministério está precisando naquele momento. O que é que o ministério e a igreja está precisando? O Senhor nos entrega a palavra. Quando o Senhor nos entrega a palavra, nós vamos procurar as músicas. Essa não é, e aí faz medleys e vai nos envolvendo. E Senhor, e aí, como é que tá? É sempre dentro do lugar da dependência. Como eu tenho falado, de Senhor, e aí, como é que é? E aí nós temos uma equipe de liderança que trabalha em comunhão, que trabalha em junção. E aí lançamos lá, o Senhor vai fazendo, o Senhor usa um, usa outro. Nós começamos os nossos ensaios e o Senhor vai lapidando dentro do ensaio a visão do que Ele nos entregou. Né? Às vezes Ele nos entrega uma visão, nós queremos aqui, como já aconteceu em algumas apresentações, uma representação dos céus. E como nós vamos colocar dentro de um culto? Como nós vamos colocar isso dentro da dança, dentro da arte? O Senhor vai nos dando a direção de como fazer. O Senhor vai nos dando o instrumento que devemos usar. O Senhor vai nos dando, agora você vai usar isso, agora é esse passo. Então, eu acho que é tudo muito o Senhor. Sobrenatural. É sobrenatural. Mesmo, né? É sobrenatural. Eu recebi um áudio de uma pastora amiga que ela disse: pastora, não tem condição, meu filho tem achado aqui que tem uma bailarina profissional no seu departamento. Eu disse: filha, fala pra ele que são ministras completamente dependentes, porque profissionais nenhuma somos, nenhuma fizemos aula de dança, nada. Tudo é dom, né? Fluir do Espírito, o fluir do Espírito né? mesmo. Isso é maravilhoso. A pastora, o seu esposo, ele é ministro de louvor, né? Ele é ministro de louvor, pastor Maurício. Ele é cantor. Ele faz parte do ministério também de Gênesis. É incrível. Então, assim, a adoração tá bem forte ali, bem né? forte dentro da família, dentro da casa. É um adorador nato, um homem completamente entregue também ao Senhor, né? Ele tem essa banda, que é uma banda que é poderosa. Tudo que Deus faz com aqueles meninos junto com ele ali é algo incrível. Então, assim, a adoração está dentro da casa, né? Eu tenho duas filhas. Gente. A mais velha vai pelo pai, canta ali também. A mais nova vai fazer 3 anos. Eu tô elaborando uma dança. Nós estamos ali e ela vai junto, né? Ela vai junto. Isso é maravilhoso. É a forma de ensinar também a criança, né? O caminho que deve andar. Às vezes não é falando, mas se expressando, né? E ali, ó, a Josi tá falando ali, ó, que lindo, que maravilhoso ver o quanto a senhora tem de Deus, pastora. Amém. É exemplo e tem sido referência para todas. Amém, um beijo, querida, Deus abençoe. Maravilhoso. Nós temos 5 minutinhos. Eu queria que a pastora falasse aí o endereço da igreja, os dias de culto, para que as pessoas que desejam, né, visitar, talvez tenha alguém aí que está ouvindo e está uma ovelha perdida,
né? Sem pastor, sem Verdade, pasto. nós E aí estamos procurando um lugar, uma casa, de repente Estamos a DP abertos. Church vai receber essa pessoa. Que coisa linda. Estamos aqui pertinho da igreja. Nós estamos localizadas agora aqui no centro, né? A DP Church, aqui na Francisco Braga, número 160. Nossos dias de culto é domingo às 6 horas da tarde, terça-feira e quinta-feira às 7 horas da noite. Nós estamos abertos a receber você. Nós somos uma igreja extremamente receptiva, abertos. O ministério, o Instagram da igreja é DP Church, né? Se vocês quiserem nos acompanhar de perto. Também temos o Instagram do grupo de dança, né? Que é o Dínamos. Com Y, né? Dínamos com Y, isso. A oficial. É Dínamos Oficial. Nos acompanhe de perto, ali nós entregamos todo o nosso dia a dia, entregamos tudo que o Senhor nos entrega, tudo que o Senhor nos dá. Postamos, inclusive, já postamos ontem uma das coreografias que foram feitas nesse evento Expressão, Adoração e Expressão. Tá lá, curte e comenta, e foi um prazer estar aqui. Foi maravilhoso, Foi maravilhoso esse bate-papo, vocês viram aí, né? E eu tenho certeza que quem visitar a igreja vai sentir a presença de Deus muito forte através dessa dança, desse louvor, dessa ministração que acontece ali. E as crianças, né, também se apresentam. Sim. Tem o Dínamos Kids. Tem o Dínamos Kids. Essas meninas, elas vieram após... Eu sempre digo, a entrega, ela é tão... Ela é tão vista que a gente leva uma geração. Nós conduzimos uma geração. Né? Quando essas crianças viram o Dínamos, elas disseram, não, nós também queremos. Nós queremos fazer parte dessa unção, dessa graça. E aí tem inclusive o Instagram também do Dínamos Kids lá. Essas meninas arrasam. Eu fico assim, meu Deus, que é isso? Tem apresentações que elas fazem só que eu falo, Jesus, Deus purinho aí na terra. Né? E nós estamos levantando uma geração. É uma forma de manifestar os talentos de Deus, né? Com Porque certeza. Deus, ele entrega tudo pra gente e a gente não pode enterrar, né? Reter, né? Reter. O reino, ele é expansão. Então, aquilo que o Senhor nos entrega, ele vai extrair de nós para que se derrame em outras pessoas. Isso é importante, né? Verdade. Gente, eu amei esse bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado. Verdade. E sigam lá, DP Church, Dínamos Oficial, Dínamos Kids. E não esquece de seguir Vou Influenciando também, não, viu? Verdade. Podem me seguir lá, que vai ser um prazer. E eu quero falar aqui rapidinho, que a gente já tá terminando, que tá rolando lá no Instagram da Melodia, Melodia Conquista 87, um sorteio para o filme Fé para o Impossível, que vai ser lançamento agora lá no Boulevard Shopping, no Centerplex, no dia 20. Então, tá rolando o sorteio de um par de ingressos. Então, corre lá, siga o perfil da Melodia, veja as regrinhas e participe. E fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.